Eles esperaram por mim no escuro. Quando eu tinha 18 anos, estava morando com uma família anfitriã na zona rural do Equador. Eu estava lá por um ano sabático, aprendendo o idioma e fazendo um estágio como parte de um programa. Isso foi em 2013. Toda quarta-feira eu tinha aula de espanhol na cidade próxima e sempre voltava para casa antes de escurecer. Para chegar em casa, eu pegava um ônibus que saía da cidade por cerca de 1 hora, e então tinha duas opções. Parar na cidadezinha e pegar um táxi informal local para me levar as últimas 2 milhas. Ou 2, descer um pouco mais tarde e caminhar 1 milha para casa passando pelo meu local de trabalho, um abrigo de animais. Uma quarta-feira, cerca de 4 meses depois de ter começado a minha estadia no Equador, eu estava me sentindo mais relaxada e deixei a cidade ao anoitecer. Pensei na opção 1 de pegar um táxi, mas eu sabia que esses taxistas costumavam estar bêbados, brigando e tinham má reputação com as mulheres. Pensei em caminhar por essa primeira rota, mas sabia que havia cães agressivos por ali e senti que poderia ser um alvo para um bêbado ou qualquer pessoa naquela estrada. Então fiquei no ônibus para a opção 2. O problema com a opção 2 era que a caminhada para casa não era iluminada. Em uma estrada de terra quase desabitada que ninguém usava, especialmente à noite, que também passava por um grande parque vazio. Eu me sentia entre a cruz e a espada. Quando desci do ônibus e comecei a descer a estrada de terra, notei um homem caminhando bem atrás de mim. Acelerei o passo e ele acompanhou meu ritmo. Diminuí a velocidade e ele fez o mesmo. Eu estava esperando estar apenas sendo paranoica. Então decidi parar para checar algo no meu bolso, para deixá-lo passar e eu poder andar atrás dele. Quando fiz isso, ele chegou ao meu nível e parou para me encarar, e eu soube que era ruim. Ele me cumprimentou, e eu comecei a andar novamente sem responder, e ele andou comigo. Eu estava pensando muito naquele momento. Eu sou uma planejadora em muitas partes da minha vida, e tinha pensado antes que se eu voltasse tarde, eu pegaria a rota 2, e se tivesse problemas, eu poderia parar no abrigo de animais, o único prédio ao longo do caminho, onde havia um guarda 24 horas, porque tínhamos animais exóticos lá. Eu conhecia os guardas do dia e pensei, se eles não estivessem tirando uma soneca de plantão, eu poderia pedir ajuda. Então, enquanto esse cara estava andando comigo, eu sabia que estávamos a cerca de 1/4 de milha, aproximadamente 400 metros da entrada do abrigo. O cara começou a fazer perguntas como quantos anos eu tinha, se eu morava sozinha, se alguém estava me esperando naquela noite. Todas perguntas obviamente assustadoras e nenhuma sobre meu nome, de onde eu era. Eu sou uma garota alta e loira, que obviamente não é do Equador. Ou como eu falava espanhol, tudo isso em espanhol, embora obviamente não fosse minha primeira língua. Eu estava exagerando sobre todas as pessoas que me esperavam em casa e tentando parecer calma e amigável para tentar chegar à entrada do abrigo sem que ele percebesse que eu estava nervosa. Quando chegamos à entrada, parei e disse a ele que queria ver um amigo. Ele me disse que me esperaria e eu disse para ele não continuar. Ele continuou andando, mas quase imediatamente saiu da estrada e entrou no parque escuro. Eu podia vê-lo em silhueta contra o céu estrelado no topo de uma pequena colina no parque, apenas parado. Eu podia sentir que ele estava me observando. Enquanto isso, comecei a bater no portão como fazemos no trabalho, para avisar ao guarda que alguém conhecido estava lá. Eu estava torcendo para que ele não estivesse dormindo. Felizmente, o guarda estava acordado e veio até o portão. Ele imediatamente me deixou entrar e sabia que algo estava errado. Contei a ele o que tinha acontecido e ele estava claramente assustado, mas não queria que eu visse isso. Ele perguntou se eu queria esperar ou caminhar, e eu disse que queria caminhar, porque eu queria ir para casa, e ele disse que iria me acompanhar pelos 800 metros restantes. A essa altura, o homem já tinha desaparecido no escuro. O guarda com quem eu estava tinha uma lanterna, um cacetete tipo policial e algumas outras coisas, e parecia durão. Começamos a andar e o guarda usava a lanterna. Viramos uma esquina e o facho de luz atingiu uma caminhonete vermelha estacionada na estrada. De repente, um homem pulou de um arbusto e entrou na traseira da caminhonete, que saiu em alta velocidade. O guarda e eu ficamos chocados. Claro que presumimos que era o mesmo cara e que isso era uma emboscada. O guarda me acompanhou até em casa e eu liguei para meu mentor do programa naquela noite. Na hora, fiquei completamente abalada e soube que nunca mais voltaria depois de escurecer.
Mas olhando para trás com um pouco mais de sabedoria, percebo que foi uma situação de vida ou morte. No dia seguinte, o guarda contou a todos os meus colegas de trabalho o que aconteceu, e eles foram super protetores comigo a partir de então. Acredito fortemente que eles entenderam muito melhor do que eu o perigo em que eu estava e me protegeram um pouco. Mais tarde naquela semana, ouvimos que 2 meninas foram no parque. Meu programa me encorajou a não compartilhar a história para ajudar a proteger a imagem da minha comunidade anfitriã. Mas vejo claramente que eles estavam morrendo de medo da reação que receberiam. Eu amava o Equador, ainda é uma das experiências mais próximas de vida ou morte que já tive. A experiência mais assustadora da minha vida foi dirigir para o trabalho. Não sei se isso terá relevância, mas está na minha mente desde que aconteceu. Sou terapeuta respiratório e trabalho em um hospital local. Eu estava indo para o trabalho, a menos de 1 quilômetro de distância, quando o carro na minha frente rapidamente entrou em uma das faixas de emergência, como se algo repentino tivesse acontecido. Ele apenas ficou parado lá, sem dar sinais de qualquer emergência. Ainda faltavam 20 minutos para o meu turno começar, e presumindo que essa pessoa pudesse estar em apuros, decidi ser um bom samaritano. Estacionei no acostamento da estrada e liguei o pisca-alerta. Trocamos olhares e fiz um aceno. Abaixei a janela e perguntei: "Você está bem?" Ele parecia não ter me ouvido ou me ignorado, mas notou que eu queria ajudar. Então ele saiu do carro. Lembre-se de que estávamos em uma estrada muito movimentada. Eu estava com meu uniforme de trabalho, o que geralmente deixa as pessoas mais tranquilas. Mas dessa vez foi diferente. Quando ele saiu do veículo, presumi que ele me diria que estava com algum tipo de dor, ou que algo havia ocorrido para ele parar tão abruptamente. Ele estava dirigindo bem até então. Saí casualmente do meu carro e fui até a traseira do veículo dele. Foi quando comecei uma conversa oficial, perguntando se ele estava machucado ou se havia algo errado. Mas seus olhos estavam frios, e ele tinha uma linguagem corporal que o fazia parecer um pouco desequilibrado. Ele não respondeu nenhuma das minhas perguntas, então tentei novamente. "Ei cara, estamos no meio de uma estrada movimentada. Tem algo errado com seu carro ou com você?" Ele simplesmente respondeu: "Não." Comecei a sentir um desconforto crescente, como se ele quisesse fazer algo comigo, mas estivesse se contendo. Continuei a conversa, fingindo normalidade. Ele não parecia bêbado ou drogado, mas seus olhos pretos e brilhantes me inquietavam. Tentei novamente. "Por que você parou, cara? Você não quer ser atropelado aqui?" Ele respondeu: não sei para onde ir." Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, então perguntei mais. "Você sabe em que cidade está?" "Se estiver perdido, posso te mostrar a rodovia mais próxima, que ficava a menos de 1 quilômetro de distância." A resposta dele foi assustadora. "Qualquer lugar, menos aqui." Eu estava confuso. Ele não sabia onde estava, mas sentia essa urgência de sair da área. Perguntei: "Bem, em que direção você quer ir?" "A 75N te leva para Dayton, a 75S te leva para Cincinnati." Ele então perguntou: "O que você faria na minha posição?" Eu não sabia o que ele queria dizer com isso. Respondi: "Eu não sei em que tipo de posição você está, cara." "Você sabe dirigir? O hospital onde trabalho fica à vista. Só quero ter certeza de que você não será atropelado." Ele concordou em me seguir, mas assim que eu sinalizei para entrar no hospital, ele parou de me seguir, deu meia volta e saiu em alta velocidade. Sei que isso não é a coisa mais assustadora do mundo, mas você precisa entender o quão estranho e bizarro era o comportamento dele. Cada vez que conversávamos, era como se ele quisesse me contar algo, mas no final, ficava em silêncio. Ele dirigia um Toyota vermelho, um RAV4 híbrido talvez. Ele não parecia ter um carro quebrado, ou ser um abusador de substâncias. Parecia incrivelmente nervoso, e seus gestos rápidos e a linguagem corporal me deixaram intrigado, e ainda me dão arrepios. Um simples "estou perdido" teria me deixado mais tranquilo sobre toda a situação. Ele parecia incrivelmente paranoico e hesitante. Além disso, toda a conversa não levou a lugar nenhum. Eu só queria ter certeza de que ele não precisava de ajuda ou que não seria atropelado. Enfim, atualizarei vocês se ouvir algo sobre um paciente chegando mais tarde. Ele também tem um rosto que está gravado na minha memória. Tive um pressentimento de que deveria ir embora, mas tentei ser o mais educado possível. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Fui confundida com uma menor de idade. Olá a todos. Espero que suas férias tenham sido boas.
Estou escrevendo isso descartável, porque bem, não sei. Só me sinto melhor, eu acho. Tenho 23 anos, e embora eu tenha que desviar de algum pervertido ocasional, são momentos como esse que me fazem questionar se a humanidade tem alguma esperança e debater se alguém pode realmente ser confiável. Então, para o contexto desta história, eu tenho 1,5 m de altura. Eu perdi o gene de conversa que minha família tem. Eu sou pequena, mas acredite em mim, toda altura se traduz bem em fúria. Eu vou correr na pista, não muito longe de onde eu moro, nem mesmo com a intenção de me exercitar. É mais como uma parada de descompressão para sonhar acordado e descarregar as frustrações do dia. Corri cerca de 1,6 km e sentei num banco para recuperar o fôlego. Procurar outra playlist no meu iPod e decidir se continuaria correndo. Um homem veio e sentou-se ao meu lado. Ele era extremamente grande, tanto em estatura quanto em peso corporal. Algo em torno de 1,93 metros de altura. Ele poderia facilmente ter me esmagado como um inseto. Não dei muita atenção a ele, ou pelo menos tentei não dar. Foi especialmente difícil dada a grande quantidade de bancos de parque ao redor da pista que estavam desocupados. Ele disse alguma coisa, mas eu mal conseguia ouvi-lo com meus AirPods. Peguei-os e pedi para ele repetir. Ele disse: "Eu disse que eles não eram feitos do jeito que eram quando eu tinha sua idade." Fiquei confuso, mas não realmente confuso. Ele continuou dizendo coisas como: "Corpos estão mudando, e se eu tivesse uma namorada como você?" Depois de continuar sem dizer nada a ele perguntou se meus pais estavam bem comigo no parque sozinha, e perguntou que horas era meu toque de recolher. Ele então começou a divagar sobre minha bunda e meus peitos, insinuando que eu era extremamente avançada para minha idade. Cara, eu sou pequeno, e sim, eu tenho peitos, mas eu tenho idade suficiente para beber em um bar. Eu estou financiando um carro, eu voto, eu pago aluguel. Mas ainda assustador. Levantei-me para ir embora e ele se levantou atrás de mim. Ele perguntou se podia me levar para comer, mas eu ignorei e continuei andando. Fui até o banheiro, onde eles têm um conjunto de armários de parede, e peguei minhas coisas. Também fiz uma parada no banheiro por motivos óbvios. Quando saí, comecei a ir em direção ao meu carro, mas ele estava na calçada não muito longe do meu veículo. Dei uma volta longa para não ter que passar perto dele. Quando estou prestes a entrar no carro, ele me chama e diz: "Ah, então você sabe dirigir?" Não sei se foi decepção descobrir que eu era mais velho do que ele pensava, ou algo assim. Não parei. Entrei no carro e fui embora. Ele fez um movimento para eu parar, mas eu não parei. Eu também estava com a mão no meu revólver. Não acho que foi um caso tão extremo, mas dane-se. Prefiro pedir perdão. A razão pela qual estou digitando esta narrativa em primeiro lugar é porque recebi um cartão pelo correio e, surpresa, há um criminoso sexual registrado na minha vizinhança que comutou atos grosseiros contra um menor. E adivinha de quem era a foto em preto e branco que estava no canto? Eu registrei um boletim de ocorrência esta tarde. Eu disse a eles que ele estava em um parque público e possivelmente pensou que eu era menor de idade. Eles disseram que iriam investigar, mas a julgar pela forma como eles receberam meu boletim de ocorrência, eu tenho pouca esperança. Tenha cuidado lá fora. Não importa a sua idade. Algumas pessoas são simplesmente perigosas.